Fala comigo, meu querido, minha querida. Meu querido, minha querida. Minha querida. How are you doing? Feeling good? I really hope so. Teacher Ninja here mais uma vez para trazer para vocês aquela dica malaca marota, malaca marota gostosa, cheirosa, né, de inglês. 30 minutinhos de dica pra gente e hoje nós vamos trabalhar PRF, Polícia Rodoviária Federal. Olha só, galera, concurso top, tá? A gente já tá começando estudando, a previsão é muito boa e a galera, como se diz, não tem o que pensar, cara. Questão de estudo não tem o que pensar. E eu tenho uma gramática de inglês top de linha para estar passando para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá? Olha só, eu não quero perder muitas delongas, né? Eu quero trabalhar com você uma coisa mais do que nunca, que é a sua interpretação de texto. Galera que está aí assistindo na dica aí, olha só, interpretação de texto é o que está te esperando na prova. Porque muita gente espera assim, ó, vai cair inglês ali na prova, o que realmente que cai? É tudo baseado em gramática e interpretação de texto, cara. Então eu vou te dar essas dicasinhas aqui para você de uma forma que facilita a sua interpretação, entendeu? Tem dois tipos de pessoas que vão fazer interpretação de texto. Tecnicamente tem. O cara que está afinado no inglês, o cara que está afinado no inglês não está nem vendo sua aula aqui. Não. Afinado em inglês é você estar afinado de entendimento. Outra coisa, você está afinado na gramática. Eu considero um cara afinado em inglês para fazer uma prova, aquele cara que fala assim, professor, eu já assisto muita série, muito filme, entendeu? Gosto de um legendado, eu entendo bem inglês, entendo algumas letras de música, já entendo alguma coisinha. Esse cara, pra mim, é um cara afinado em inglês. Mas falta gramática, lembra? O analfabeto, ele fala, ele não sabe ler e escrever, ok? Tem analfabeto em inglês demais. O que mais tem em inglês, gente que aprende inglês, o que mais tem no aprendizado em inglês é pessoas que são analfabetas em inglês. O cara sabe entender, compreender, ele sabe conversar, ele mantém ali mais ou menos, mas pedir para escrever, pedir para ler, ter uma compreensão verbal da coisa, ele não tem nenhuma. E interpretação de texto, cara, você tem que ter essa compreensão verbal. Então, é aí que a gente entra. É esse que é o meu papel, né? Essa que é a minha parte. Então, vamos lá? Antes de mais nada, eu coloquei um PRF ali, de chavada ali no quadro, bonitinho. Vamos apagar esse cara aqui? Vamos trabalhar o seguinte aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal. Galerinha, esse concurso não é fácil. Não é fácil, eu já vou avisando que não é. Os enunciados com certeza vão estar em inglês, tá? Não vai ser aquelas banca não quebra galho assim. Tem vezes que a banca quebra um galinho que ela coloca um enunciado, ela coloca enunciados em português para te deixar a interpretação mais fácil, mas vocês não precisam esperar nesse PRF não, que não vai ter não. Então não vou aliviar a barra de vocês aqui não, ok? Uma coisa que vocês têm que ter atenção, prestar bastante atenção, é o seguinte. Isso aqui, ó. Dust in Interpretation ou reading, né? Thus reading. É a interpretação de texto, a leitura do seu texto. Qual que é a dica principal que eu posso te dar de leitura de texto? Eu sempre procuro estar falando disso nos meus ao vivo. Tem algumas aulas que eu não falo que eu já sei quando o aluno já viu aquela aula minha e está vendo isso aqui agora, eu não vou ficar repetindo isso para ele. Mas considerando muitos aí que estão aí agora assistindo a aula pela primeira vez, estão tendo um primeiro contato aqui com o ninja, a galera me chama de ninja, o teacher ninja, o ninja do inglês. Tá? Não é à toa, não. Você vê pelo meu corpinho que eu possivelmente estou bem próximo de ser um ninja, não é? Mas é o seguinte, daqui a pouco eu entro em redes sociais. Eu quero que vocês prestem atenção que existe uma dica para o cara que não está afinado no inglês. Eu não falei que são dois tipos de pessoas? Tem aquele cara que ele não está afinado. Tem o cara que, o inglês dele tá uma bela bosta. Para falar, eu não vou aliviar a palavra, que é uma porcaria mesmo. O cara tá assim pensando, mas meu Deus do céu, cara, meu inglês é muito ruim, eu não sei fazer as coisas. Primeira coisa que você tem que entender, ninguém é tão ruim de inglês quanto você imagina. O cara não é tão ruim, sim, tem gente que é horrorosa. Mas você que já está preocupando em estudar, você que já tem esse intuito, você não é tão fraco de inglês igual você imagina que é. Ninguém é 100% fraco de inglês. Inglês é muito globalizado, cara. Inglês é a língua universal. Então tem muitas coisas que a gente já sabe em inglês e tá dentro da cabeça da gente, a gente só não lembra. Mas você bater na hora lá e falar assim, isso aqui eu sei o que é. Todo mundo sabe o que é love, family, work, cognatos ajudam muito, tá? Então, relaxa. A primeira coisa que você faz na interpretação de texto, quando você chegar lá na hora da sua prova, imagina você chegando agora, sentando na hora da sua prova, ignora o texto e pula para a questão. Sim, essa é a minha primeira dica. Se o seu inglês não está bom, você vai pular o texto e vai direto para a primeira questão. Question 1, what is asking? Entendeu? O que está pedindo aqui na questão 1? Para você ter um norte, uma direção do que
quer de você aquele texto ali, aquela primeira questão. Para você não chegar no texto e sentir como se fosse uma agulha no palheiro, né? Você vai, pô, não estou entendendo. Eu estou lendo, interpretando, não estou achando nada. Para quando você estiver passando um momento, você achar o ponto que estava na primeira questão pedindo. Então, go to the first question first. Vai para a primeira questão primeiro. É a primeira dica que o teacher tem que dar para você. E todo mundo que faz isso se dá muito bem, tá bom? Você vai adiantar o tempo da sua prova, tem muita matéria aí, e a minha é mais fácil. Inglês é mais fácil. A minha matéria aqui é a mais neném que você vai achar. E eu vou te garantir isso, tá bom? Só cola comigo que você vai brilhar, que você vai falar, pô, bem que o professor falou, inglês era mais fácil que eu tinha aqui, o resto que é tenso. Vambora, olha só. Tem um processo que nós chamamos de... Peraí, não é essa aqui não. Essa aqui, ó. Skimming and scanning. Skimming and scanning. Alisando e escaneando. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, porcamente traduzido, alisando, dá aquela alisada. Sabe quando você dá aquela alisada? Cuidado, você vai dando alisada aí, tá? Alisando e escaneando. O que acontece? A gente usa, por mais que chame skimming and scanning, esse processo aqui ele é feito primeiro, o de scanning. Depois que o de skimming é feito. Primeira coisa, vamos falar de scanning, tá? Aqui eu tenho um presente contínuo, entendeu? Não tem, porque não tem verbo to be, esquece. Aqui eu tenho uma ação que significa escanear. A galerinha aí que tem mais idade, galerinha igual eu que tá já um pouquinho de velha guarda aí, entendeu? A meia idade, lembra do que antigamente tinha uns scanners, né? Você pegava uma revista, um jornal, alguma coisa, colocava aqui e magicamente aparecia na tela do computador, todo mundo ficava, nossa, onde que a tecnologia vai parar? A gente já passou disso aí, galera. Mas o pessoal ficava doido, eu ficava doido. Então esse processo de scanner nada mais é do que fazer uma leitura total de um documento, e reproduzir na tela. Você vai fazer uma releitura para sua mente, para você reproduzir na sua mente, na sua memória. Então o que se trata do processo de scanning? Primeira coisa, quando você chegar, vai lá, tá o texto lá, primeiro parágrafo, vai estar lá, né? Os parágrafos geralmente são divididos, as bancas gostam de dividir assim, ó. 1, 2, 3, 4, dividir por linhas, né? Dividir por parágrafos, por seções de linhas. Aí você vai vendo, ó, isso aqui está no parágrafo 1, parágrafo 2. Então, espera que eu não quero confundir isso aqui, não. Vamos pegar aqui que vai estar lá, parágrafo 1. Parágrafo 1, aqui parágrafo 2, aqui embaixo parágrafo 3. É assim que vai estar assim na sua prova lá, tá bom? Vai estar assim, vai estar um númerozinho pequenininho. Banca CESP ama isso aqui. Isso aqui é padrãozinho. Meu 2 morreu aqui no meio. Sabe escrever mais não? Vamos lá. Aí você vai lá, primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhada em cima. Ó. Você chegou lá na primeira questão vai estar pedindo ali, no trecho em questão vai estar pedindo assim, no parágrafo 3, vai estar falando, no parágrafo 3, né? Vai estar falando assim, entendeu? On the third paragraph, no parágrafo número 3, we have the following sentence. Nós temos a seguinte sentença, um exemplo do que pode estar lá. Espera por esse tipo de coisa. She was asking for us to leave. Ela estava pedindo para a gente sair. Was em questão, esse was em questão é considerado o quê? Um verbo to be, uma ação que entra, isso está no passado, isso aí é pronome, olha só, é esse tipo de coisa. Então a prova vai estar te perguntando essa concordância, você fala, não sei o que é was, eu não faço ideia, é verbo to be no passado. Para você que acha que verbo to be é só is, am e are, e para você que escutou falando isso, vai ser, quê? Então, verbo to be também tem conjugação em tempos verbais, né? Me ajuda aí, gente. Então, vamos lá. Então, eu estou falando um exemplo, vai estar aqui. Então, você sabe, então parágrafo 3, eu vou direto para parágrafo 3. Faz isso não. Não faz isso não. Não corre direto para parágrafo 3 só porque é o que estava pedindo lá no momento lá da sua prova, não. Você vai correr, vai fazer direitinho porque é uma interpretação de um texto. Por mais que está no ponto do parágrafo, tenta entender o contexto. Entender como, professor, se eu não sei bulufa de inglês, você mesmo falou que eu posso estar nessa questão aqui, meu colega que vai competir lá comigo às vezes, ele sabe o caralho a 4 lá de inglês lá, desculpa o palavrão, de vez em quando sai, eu vou manter o elan, desculpa, sou professor, né, gente? Entendeu? O caramba a 4 lá, o cara mantém, e o cara chega lá e ele sabe muito mais que eu, como é que eu vou competir com isso? Não desespera, não desespera. Primeiro ponto para você está aqui agora, você vai fazer o scanning. Você vai chegar lá e vai estar aqui sobre o parágrafo. Palavra que você não conhece. Palavra que você não conhece. Palavra que você não conhece. Aí de repente você vai bater o olho e vai estar assim, ó. Work. Você fala, opa, work eu conheço. Work é trabalho. Work eu conheço. Beleza. Aí você vai anotar. Você vai, puxa, prova é sua, pô. Você entrega gabarito. Vai lá, pessoal. Work, isso aqui eu conheço. Beleza. Aí você continua mantendo aqui, vai passando. Aí tem aqui
Aí tem por exemplo, você citar uma palavra aqui, que tem gente que conhece, tem gente que não conhece, mas daqui a pouco eu vou dar uma dica para você melhorar seu vocabulário. Tem aqui, ó. Opa, perdão. Coisa do professor, tá? Então, uma coisa com essa palavra aqui. Together. Aí vai estar um together aqui. Aí vai estar aqui, entendeu? On Mondays. Um exemplo. Beleza. Você vai pegar um texto que vai ter um monte de palavras que você não conhece. Então você vai só nas que você conhece. O scanning não faz rápido, assim, ó. A leitura do texto. Esse é o barulhinho, tá? Da leitura. Você vai pegar ali o work. Opa, work eu sei que é trabalho. Together, eu achei essa palavra que também eu conheço, que significa juntos. On Mondays, nas segundas-feiras. Monday eu sei que é segunda-feira. Mondays, segundas-feiras. Tem um S ali, um exemplo. Aí você vai pegando. A mesma coisa aqui no parágrafo 2, entendeu? Aí vai estar assim, ó. Job, um exemplo. Opa, job também é trabalho. Work é trabalho, job é trabalho, emprego. Ok? Entendeu? Aí, family, um exemplo. Opa, family eu conheço, família. Entendeu? Alone, vai estar escrito assim, alone. Um exemplo, alone eu sei. Significa sozinho. Eu estou dando um exemplo para você. Aí você vai pegando e passando aqui. Então, o processo de scanning, esse primeiro processo aqui, ó, de scanning, ele se resume nisso aqui, galera. Ele se resume nisso. Ele resume você chegar e achar só as palavras que você conhece. Beleza? Beleza. Professor, o que significa skimming? O verbo skim vem de passar de leve, alisar de leve, tocar de leve. Skimming my skin, né? Alisar de leve a pele. Skim this paper, alisar não tem um papel aqui, alisar de leve um papel, entendeu? Skim the screen. Esse processo de skimming, esse verbo, significa o verbo tocar de leve, passar de leve, ok? Você vai agora passar de leve for the paragraphs, so to the paragraphs, né? Você vai passar de leve, you're going to skim the paragraphs. Você fez um scanning the text, né? Um scanning no texto, agora você vai fazer um skimming nos paragraphs, né? Nos parágrafos. O que acontece? Você vai chegar nesse parágrafo aqui e vai, cara, agora com as palavras que eu achei, nesse parágrafo, lembrando, essa dica é para você que tá bem ruinzinho, tá bom? Você não tá inútil. Ruinzinho, todo mundo. Pra gente ficar bom, a gente tem que ser ruinzinho uma hora. Ninguém começa bom. A gente começa do nada, fica ruinzinho, mais ou menos, depois a gente fica bom. Até a gente ficar perfeito. Perfeito ninguém fica, na verdade. Ninguém é perfeito, ok? Fala de mãe, né? Mas é verdade isso. Então, eu tô ruinzinho, você tá ruinzinho agora. Você segue as dicas que você vai ser um bonzão, tá? Cola aqui. Bonito isso, né? Inventei agora. Vamos lá. Então você vai pegando aqui, ó, pô, eu conheço a palavra aqui, eu conheço essa. Tenta bolar o sentido. Pô, o que isso aqui se une? O que isso aqui forma? Work, trabalhar, together, juntos, on Mondays, nas segundas-feiras, entendeu? Aí você começa a matar a charada do que as palavras do lado funcionam. Por exemplo, aí você pega essa palavra aqui, pô, aí você começa a lembrar. Aí vai estar aqui, eu tinha um pronome aqui, um they. Eles trabalham, they é eles. Eles trabalham together, entendeu? Aí você vem cá e, pô, eu conheço essa palavra aqui também, ela vai fazer sentido. Every. Na hora do momento do scanning, as palavras são muito poucas. No skimming, começa a aparecer mais palavras que você passou para você formar sentido. They work together every... eu vou tirar um aqui que não faria sentido. Eu só estou dando exemplo, entendeu? Every Monday. Eles trabalham junto every Monday. Aí começa a aparecer aqui, ó. Morning. They work together every Monday morning. Eles trabalham juntos toda segunda de manhã, entendeu? Aí fala, that new job, aquele novo trabalho helps the family. Entendeu? Aí você vai juntar. Você está conseguindo entender o exemplo? Eu comecei a concentrar aqui, tentando formar a frase e comecei a voar. Presta atenção. Você começa no momento de skimming a achar palavras. Olha, they work together every Monday. Eles trabalham junto toda segunda de manhã. Você começa a melhorar. Aí você fala, professor, tá, tudo bem. Como que eu vou chegar aqui se meu inglês está fraco? Primeira coisa, seu inglês está fraco agora. Você quer a dica para você deixar seu inglês forte? Primeiro, exposição. Isso aqui é uma espécie de exposição. Eles, work, trabalham, together significa juntos, every significa todo, toda, Monday, segunda-feira,
morning, de manhã. Você acabou de aprender palavras novas. Isso é exposição que a gente aprende, a gente não esquece se a gente treinar, tá? That new job, aquele novo trabalho. Helps, ajuda. The family, a família. Alone, sozinho, sei lá, eu tentei bolar alguma coisa aqui para dar sentido para vocês que primeiro você no scanning, você vai achando as palavras que para você a sua mente busca primeiro, como mais óbvias. Isso aqui é dica de interpretação, tá, galera? Isso aqui é dica universal de interpretação. Você pode pegar qualquer outro professor de inglês aí, se ele não passar isso aqui é porque ele tá pulando essa regra, é aquele motivo que eu falei. Quando eu não passo é porque você já tá tendo uma segunda aula comigo, eu já passei isso aqui, ok? Mas isso aqui o cara tem que passar, um professor de línguas tem que passar isso aqui, língua estrangeira, para você ter noção desse processo te ajudar na sua prova, tá bom? O skimming, você vai nos parágrafos trabalhando de level, olha o significado, vai trabalhando de level. Eu consigo formar frase aqui com essas palavras para você tentar chegar mais próximo do sentido do que é o texto, para você saber chegar nas questões, ok? Aí, beleza. Fazendo isso aqui, quando você bater na questão 3, no parágrafo 3, que você sabia que era o parágrafo que estava pedindo, lembra do nosso exemplo? Lá no texto, vai fazer o quê? Ah, tá, então beleza, aqui o parágrafo 3, beleza, consegui isso aqui, eu acho que isso aqui, pum, marcou. Seguiu as dicas? Isso aqui é show, tá bom? Skimming and scanning é o seu primeiro processo. Então, chegou na prova? Direto para a questão. Para a primeira, para você ter um norte, entendeu? Para você ter algo que procurar. Foi lá, ó, eu tenho noção mais ou menos do que eu quero. Na questão, possivelmente, sempre vai estar falando, entendeu? No parágrafo 3, parágrafo 4, beleza. Aí você vai chegar e vai voltar no texto e vai dar uma lida no texto todo, só caçando as palavras que você conhece o significado. Ó, eu conheço o significado dessa, eu conheço o significado dessa outra aqui, eu sei o significado dessa outra aqui, beleza? Ok. Feito isso, você vai nos parágrafos, pega aquelas que você achou significado e tenta formar o que você acha que aquele parágrafo está significando para você. Simples é isso. Você fez o processo de skimming e scanning, você já está na frente ali da turma em questão de entendimento. Quem caga para isso aqui, quem está com o inglês meio baixo aí e dá aquela ignorada, o cara garra feio na prova. Garra feio na prova, tá? Porque vai chegar gente lá que vai estar como? Vai pegar o texto, vai ler ele todo. Mas é que eu te falei, isso não significa segurança. Ele consegue ler e interpretar o texto todo. Ah, eu sei o que esse texto todo está falando porque meu inglês está top, beleza. Aí na questão cai coisa gramatical, que é o que vai cair, porque você precisa de gramática para você compreender. Vai perguntar dos tempos, e aí, como que você vai fazer? Então, não fica se iludindo porque o cara fala muito inglês e você não, tá bom? Ok? Agora tá. Eu vou passar para vocês aqui agora um pouquinho de dica do quê? Eu quero falar um pouquinho sobre question words com vocês, porque question words, elas sempre são recorrentes nos textos. São os pronomes interrogativos. E todo texto, elas aparecem. Tá? Então, quero dar um pouquinho de dicas de question words aqui, tá? Nessa nossa diquinha de 30 minutos, porque é uma coisa que é recorrente. Você não tem como você montar um texto em inglês sem question words. Professor, tudo bem, você vai me ensinar um pouquinho de question words, mas como que eu enriqueço o meu vocabulário do inglês? Como que eu vou enriquecer o meu vocabulário do inglês? Cara, vocabulário de inglês você enriquece com exposição. Tá? Para você melhorar, para você aprender mais palavras, para quando você conseguir chegar no seu texto, seu processo de scanning, detonar as palavras, você falar, pô, tô conhecendo palavra pra caramba, é quando sua exposição melhora. Como que você melhora a exposição no inglês? Da forma mais divertida e melhor possível. Você que tá aí, que gosta de jogar games, né? Você gosta de jogos? Para de colocar no dublado, para de colocar jogo dubladinho, coloca jogo em inglês, volta pra velha guarda. Na velha guarda, nossos jogos era tudo em inglês, bacana. Era dicionário no colo, ok? Ah, vou ver filme, vou ver série. Pô, vou ver dublado. É porque meu namorado gosta de dublada. Meu amigo vê comigo, ele detesta ler. Problema é de quem detesta. Você está estudando, cara. Isso é pro seu aprendizado. Coloca em inglês. Às vezes eu coloco, eu fico perdido. Você fica perdido agora, você não sabe ler e olhar pro negócio, não? Você consegue. Se é difícil no início, é porque você não está com treinamento. Sua leitura tá baixa. Você vai chegar lá e vai conseguir ler e vai conseguir interpretar ali o texto. Você vai ficar assim, pô, velho, esse negócio é bacana. Eu estou conseguindo ver esse texto aqui. Eu estou conseguindo entender a tela o que está acontecendo e as palavras, é o ponto principal, estou começando a tomar forma aqui no meu ouvido. Porque de início aquele inglês fica, você não entende nada, fala, we need to hurry, where are you? I'm here, come here for me. Aí as palavras começam a tomar forma. Qualquer coisa que você estiver vendo em série, filme, música, jogo, coloca em inglês, aumenta a sua exposição. O inglês tem que estar à sua volta. Porque camarada que sai daqui e vai morar lá fora nos Estados Unidos, sem saber falar nada de inglês, aí o cara chega lá fora e fica como? Você vai conversar com o cara daqui um ano, o cara tá com aquele inglês top de linha. Você fala, velho, como é que esse cara aprendeu inglês? Ele fez algum curso lá fora? Não, então, ele
ele é meio analfabeto, ele sabe falar bastante. Por quê? Exposição. Se ele ia no trabalho, se ele ia no mercado, se ele ia numa escola, se ele ia durante o dia a dia dele na rua, só tinha os outros falando inglês, ele ligava a televisão, só os outros falando inglês, não tinha mais português na vida do cara. E aí? O cara aprende. Bebê, né? Nem criança faz isso. O menino, na hora que chega nos 3 anos ali, ó, já tá falando pra caramba ali. Você fala, nossa, o menino tem 3 aninhos, 4 aninhos, fala pra caramba, né? Quem ensinou esse menino essas palavras? Ninguém, cara. Ele foi escutando desde criança até chegar um momento que ele conseguir falar a palavra. Quando você chega na escola, a professora vai ensinar pra você gramática no quadro. Você já sabe ler, você tem 6, 7 aninhos de idade, você já chega na escola de mochilinha, né? Toda criança fez, todo mundo que fez isso. Chegou lá, professor de português foi ensinar o quê? A, B, C, D, ensinar as letras, ensinar a gramática, por quê? Falar você só aprende escutando. No inglês não é diferente. Como é que sua interpretação de texto vai ficar top? Abrindo o ouvido, pô. Abre o ouvido e a interpretação fica. Parece bobeira, mas parece bobeira agora porque parece ser difícil, mas é fácil. E inglês é língua de índio. Question words. Vamos pegar aqui umas mais conhecidas, que eu vou colocar para vocês, que com certeza isso aqui vai fazer parte do seu texto. What? Why? Who? Whose? Opa! Sorry. Where, when, which, how, what, why, de cabeça assim, né? What, why, who, whose, where, when, which e how. É isso aqui, essas mais comuns aqui que vão estar aparecendo para vocês durante o texto de vocês. Deixa eu ver. Isso aqui vai aparecer, cara. Isso aqui você não precisa pensar, será que vai ter essas palavras? As question words, elas não existem a todas não, são pronomes interrogativos, tá? E em alguns casos eles são até pronomes relativos. Eles não trabalham sempre só com pergunta, não. Se elas vierem no início de uma sentença com certeza vai ser uma pergunta. Mas elas vão estar presentes em qualquer texto que for interpretar. Talvez não estejam todas, obviamente, mas a maioria vai estar. Então, nós vamos começar da mais simples. What? Esse what aqui é maravilhosa. Esse what é o famoso o quê? O quê? O quê? Ou tem vezes que ele é simplesmente o que, ou somente esse que aqui, ó. What, eu vou colocar aqui como o que, é quando você quer saber coisas que não tem uma resposta pronta, entendeu? What is your name? Qual o seu... Aí vai ter um som de qual. Qual o seu nome? Porque é algo que geralmente você não sabe da resposta. Você quer saber alguma coisa, você quer saber sobre um assunto, né? De algo, mas você não tem certeza de nada, por isso que você quer saber. Então, o que está acontecendo? What is happening? O que está acontecendo? Entendeu? What's your problem? Aí a tradução fica, qual o seu problema? Esse what, ele às vezes traduzido na mente da gente, ele tem um som de qual, quando a gente não tem uma resposta pré-definida. Por exemplo, what time is it? Que horas são? Eu não tenho uma resposta, eu não tenho como controlar a resposta que o cara vai me dar. What's your name? What's your last name? Qual é o seu nome? Qual é o seu sobrenome? Eu estou esperando a informação chegar, então para mim tem uma tradução de qual. Mas não confunde, qual está aqui embaixo, ó. Qual é o which? O what significa o que. O que, ok? Depois do what, nós temos a razão, o motivo de tudo, que é o famoso, e esse aqui é o maravilhoso, que é o porquê. E eu vou colocar, why significa porquê. E o why é maravilhoso. O why é de nós, né, mineiro? O why é nosso mineiro. O why era maravilhoso. Vai aprendendo essas palavras, galera. Vão aprendendo essas palavras aqui, porque elas vão aparecer no seu texto, tá bom? Não ignora isso aqui, não. Eu tô falando, às vezes, pô, não tô ignorando nada. Não tô falando pra você, não. Tô falando pro seu colega, às vezes, que ele tá me vendo aí, começou a cochilar, ele tá, às vezes tá voando. É fácil você voar durante uma aula, né? Então, não voa não, tá? Isso aqui, a sua interpretação vai ficar top de linha. Ai, ai, ai. Vamos lá. Why? Porque em inglês, né, você tem porquê para perguntar e porquê para responder. Você tem o why para perguntar e because para responder. Mas em português a gente tem porquê separado junto com acento e sem acento. A gente tem 4 porquês, não é? Então aqui, ó, why? Por quê?
É quando você quer saber de algo. Agora, se você só fazer um adendo aqui, se for um porquê de resposta, se tiver uma explicação do porquê de resposta, vai estar escrito because. Because é o porquê de resposta. Por exemplo, você vai perguntar para a pessoa assim, why are you sad? Por que você está triste? Because my mom's in the hospital. Porque minha mãe está no hospital. Um exemplo. Então, por que você está triste? Why are you sad? Porque, né? Por causa, porque, because. Aí, entra aqui. Então, em inglês só tem dois porquê. Porque para perguntar que é why, porque para responder because. Mas isso aqui são question words. Por que são question words? Todas elas começam com W. Tá vendo? Todos começam com WH. A onde começa só com W é o how. Aqui, que é a mais complexa de todas. Eu vou chegar nela por quê? Eu vou chegar nela para vocês entenderem. Então, vamos lá. Agora nós temos aqui a who. Who, eu quero que vocês entendam o seguinte, que who significa quem. Quando isso aqui aparecer no texto de vocês, está se referindo a ser humano. Who is your brother? Quem é seu irmão? Who is your father? Quem é seu pai? Who is that person? Quem é aquela pessoa? Entendeu? Who is in charge? Quem é o responsável? Quando isso aqui falar quem, who, é porque está se tratando de um ser humano. Um ser humano. O professor Robson daqui a pouco vai vir cá me dar um soco. Ele é fortão. Olha só, ser humano. Who significa quem. Seja homem, seja mulher, seja criança, menino, tanto faz, velho, tá bom? Who é só usado para seres humanos. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco a gente vai chegar aqui no complexo que é o which. Eu já falei, o which ele deixa complexo o uso do who e do what. Muitas vezes, tá? Lembrando que who também, ele é pronome relativo. Então, às vezes, é muito comum você ver frases que falam assim, olha, the government, vai aparecer um texto falando de governo, alguma coisa de governo. Espera texto dessas coisas de tudo, assim, né? De ciência, governo, política, textos vão aparecer essas coisas. Geralmente fica concentrado em textos que vai aparecer a área da ciência, a área da medicina, a área governamental, ONGs. Geralmente esses textos sempre pulam para esse tipo de coisa, texto assim em prova, tá bom? Aí fala assim, ó, the statesman, né? The statesman, fala o governador, não sei lá. The statesman, who is a great person, who is a honest person, quem é uma pessoa honesta, aí tá usando como pronome relativo. Nem sempre isso aqui é pergunta, não é pergunta se elas vierem no início da frase. Se não vier no início da frase, a frase não é uma pergunta, não. E se não tiver um ponto de interrogação na frase também, não é uma pergunta. Fica a dica, tá bom? Então, isso aqui pode ser tanto pronome interrogativo, olha, presta atenção. What e who, que eu já vi isso aqui cair em prova de banca, tá? What e who pode ser duas coisas. Podem ser duas coisas. O que elas podem ser? Vou colocar em português isso aqui para vocês não vacilarem. Pronome relativo, se vier no meio da frase, se vier em meio de frase. No meio ali, não é no meio certinho. Quando eu falo no meio, se vier ali, misturado na frase. Ou pode ser question words. Question words. Vai aparecer muito assim como pronome interrogativo ou question words. Então, what e who, porque eles relativizam, entendeu? You're what's the one to talk. Você que está falando. You want the who to talk, né? Você é aquele que está falando. Então, pronome relativo é one, que é o número 1. Ele também é one, entendeu? One can say. Alguém pode dizer. Ele está significando alguém. Ele está falando pode dizer. Né? Não tem essa expressão? alguém poderia dizer. É fácil ser rico. Quero ver ser pobre. Um exemplo assim. Entendeu? One can say. It's easy to be rich. Hard to be poor. Eu só fiz uma tradução leve aqui. Então, vamos lá. Então, pronome relativo e question words. Pode ser uma das duas. Eles vão ser question words se eles vierem no início da sentença, tá? Mas se vier vão ser question words. A pessoa vai fazer uma pergunta. Agora, se eles vierem no meio de alguma sentença, a palavra está acontecendo, a frase, e aparecer ali um what ou um who, pode ter certeza que eles são pronomes relativos, tá bom? E a banca faz esse tipo de pergunta às vezes para você. Nessa questão aqui, o what em questão, é o quê? Uma question word? É um pronome relativo? Eu já trouxe exemplo de exercício com isso aqui. CESP ama. CESP ama, tá bom? Whose significa de quem? Ele é o único desses question words aqui que é um possessivo. Ele é considerado
um dos pronomes possessivos, porque ele é usado para perguntar. Aí, como se diz, uma coisa que você tem que entender, o próximo dele no português é o famoso cuja, entendeu? Aí você vai falar, whose car is this? De quem é esse carro? Whose kid is that? De quem é aquela criança? A posse sempre vem na frente. Peraí que eu só vou pegar uma aguinha, só um minutinho que eu preciso de uma água. Aqui, ó. Senão a gente fica vacilando. Canequinha do Naruto. Garganta que fica até seca. Então vamos lá, galera. O whose, ele sempre vem com a posse na frente. Por exemplo, whose car is that? Whose car is that? De quem é aquele carro? Não confunde ele com who, não, entendeu? Who are you? Quem é você? Who significa de quem. Você sempre fala ele e a posse vem na frente. Whose car? De quem é? Whose car? De quem é o carro? Whose child? De quem é a criança? Não tem um menino sozinho chorando lá? De quem que é esse menino aqui? Entendeu? Whose kid is that? De quem é esse menino? É isso aí que você está perguntando. Então, cuidado. Vamos lá? A gente tem aqui agora o where. O where é usado para locais. O where significa onde. E não tem como aprofundar nisso aqui. Where? Onde? Where are you? Onde está você? Where is the party? Onde é a festa? Um exemplo. As pessoas confundem ele muito com o when. O when, que é o de baixo aqui, significa quando. Ó, comi a letra O, né? Ó. Onde? Quando? Aqui, ó. Where is the party? Onde é a festa? When is the party? Quando é a festa? Aqui você quer saber lugar, aqui você quer saber tempo, beleza? Which significa qual. E é aqui que eu falo que ele confunde. Por que ele confunde aqui com who? Por exemplo, a pessoa pergunta assim, ó, qual o seu cantor favorito? Não é comum falar isso aqui? Qual o seu cantor favorito? O correto é perguntar quem. Em inglês, isso aqui na gramática vai importar. Quem é seu cantor favorito? Possivelmente, se seu cantor não for um cachorro que canta, ele é um ser humano. Então, eu estou perguntando, who is your favorite singer? Quem é seu cantor favorito? Which, ele é aquilo que é qual. É quando você quer opção de escolher as coisas. Which is your favorite ice cream flavor? Qual que é o seu sabor predileto de sorvete? É isso que eu perguntei. Which is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Which color you like the most? Qual cor você gosta mais? Which car do you drive? Qual carro você dirige? Eu não pergunto who car, quem é o carro que você dirige, entendeu? Who drives your car? Quem dirige seu carro? Agora, which car is yours? Qual carro é seu? Aí você vai usar um which aqui de todo tamanho. Ele significa o qual. E o how é o famoso, para a gente terminar aqui, o como. É quando quer saber o jeito, a maneira, a forma de algo, entendeu? How is this possible? Como isso é possível? How are you? Como vai você? How is your mother? Como vai sua mãe? Entendeu? This is how the government does it. Isso é como o governo faz isso. Né? Funciona, the government works. Então, quando você vê o how, ele significa como. Só cuidado quando ele trabalha com... como é que fala? Ele trabalha ali com os advérbios, né? Com os adjetivos. Com adjetivos, perdão. Aí ele vai ter um significado totalmente diferente. Aí você vai ter que dar uma estudada a mais. Porque isso aí é texto, por exemplo. Às vezes vai ver numa prova escrita assim, ó. How far? Aí significa quão longe. How good? Quão bom? How much? How much significa quanto. Geralmente a pessoa fala assim, how much? Quanto? How many? Quantos? Então, sempre entra essas regrinhas aí para você saber, belezinha? Então, aqui, ó, essas aqui são as question words. Você quer dar uma olhadinha, dê uma olhadinha bem aí. Nós temos what, o que, why, por quê, who, quem, whose, de quem, where, onde, when, quando, which, qual, how, como. Lembrando que o what e who, aqui são question words, mas essas também podem ser pronomes relativos, tá bom? Why significa por quê, mas because também significa por quê se você estiver respondendo ao invés de perguntar. E o whose, quando ele aparecer, ele é de quem. A posse é sempre a palavra que vem na frente. Whose car is that? De quem é aquele carro, tá? Whose kid is this? De quem é esse menino, entendeu?
Whose marker is this? De quem é esse marcador? Então é whose e sempre o objeto na frente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos estudar, vamos se expor no inglês. Não esquece de seguir o Monster Concursos nas redes sociais, @Monster Concursos, no Instagram, no Facebook. Me segue lá no Instagram, @o-ninja do inglês, para pegar aquelas dicas tops. Eu sempre estou colocando dica lá, tudo junto, o ninja do inglês. E você vai me achar lá, dedinho para cima, bonitão. Assim que Deus me fez, que maravilha, né? Ai, meu Deus, que gordo feio. Presta atenção. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui, entendeu? É maravilhoso a presença de vocês. Não esqueça de deixar aquele like, não. Aquele like ajuda demais. É de graça para você, não cai o dedo, não mata, não dói nada. E ajuda a gente demais a divulgar esse trabalho que é feito por vocês com todo carinho, tá bom? Ó, um beijão do ninja. See you next time. Bye, bye.